Dia você que está me ouvindo nessa hora, muito boa tarde. Obrigado pelo minuto da sua atenção, que eu creio que você está me dispensando nessa hora. Queria fazer uma pergunta a você. Você sabe o que é o esquadro? Não? Vou lhe fazer uma outra pergunta. Você sabe o que é fio-prumo? Bom, vamos começar então esclarecendo. O fio-prumo, ele é quase que geralmente usado nos meios de construção civil. As pessoas colocam um fio base. Primeiro, qual é a finalidade dele? É para que quem está construindo uma casa, ou quem está fazendo um muro, ou está fazendo alguma coisa similar, ele tome o fio-prumo como base, para que aquele muro ou aquela casa que ele está fazendo não fique, como é que se diz, torta, vulgarmente falando, né? O fio-prumo, na verdade, ele é usado como a base exata para você levantar uma parede de maneira correta, para você levantar uma casa sem barriga, uma casa colocar uma janela sem ter nenhum defeito, sem sobrar e sem faltar espaço algum. O esquadro, por sua vez, é muito usado para quem trabalha com madeira. Ao menos eu, que até uns anos atrás eu fazia restauração de pianos, eu trabalhava muito com esquadro para colocar lateral de piano e coisa similar. E a gente usando esquadro, a gente tinha a certeza de que toda e qualquer medida que a gente fizesse, depois de colocar no alinhamento, ficaria correto, tanto de um lado como do outro. Por que eu falei isso para você? Porque assim como as coisas materiais têm que ter uma base para que você não fique perdendo seu tempo ou não perca o esforço das suas mãos e nem o seu trabalho, assim também do ponto de vista espiritual há um esquadro. Esse esquadro, você sabe, eu creio muito bem, é a palavra de Deus. Essa palavra que, como diz lá o evangelista João, no capítulo 1 do Evangelho de São João, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a glória do Pai revelada no Filho. Amém? Eu quero dizer para você o seguinte: hoje, infelizmente, tem muita gente aí deixando o esquadro chamado Bíblia de lado. E tem muita gente pregando por emoção. Tem muita gente pensando primeiro que Deus é o Deus de emoção. Tem muita gente que muitas vezes prega com uma intenção de fazer as pessoas chorarem. Contam testemunhos miseráveis. E geralmente as pessoas estão tão acostumadas a isso que ela só pode, o ponto dela, o gatilho de manifestação do poder de Deus só pode acontecer na vida dela se ela vê um testemunho bem cabroso, né? Tem gente que vai à igreja e precisa muitas vezes ver um testemunho estarrecedor para que ele abra a sua boca e comece a glorificar a Deus. Quando a Bíblia nos diz que os verdadeiros adoradores, eu sempre gosto de me pegar nesse versículo aqui, porque é o ponto-chave de João 4:24, que diz que Deus está procurando os tais que assim o adorem, adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade. Nós temos o senso muitas vezes de criticar o culto. Nós vamos à igreja denominação e esquecemos que nós somos igreja templo. A Bíblia nos diz em 1 Coríntios 3,16 que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Isso é, Deus habita em você. E você é que é o responsável pela frequência de sacrifício, de louvor e de adoração que se é executada nesse templo, que é o seu corpo. Ou seja, Paulo nos diz lá em Tessalonicenses que nós devemos orar sem cessar. Mas para você orar sem cessar, não quer dizer que você fique todo o tempo, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas quer dizer o seguinte, que a sua vida realmente seja uma vida de adoração diante de Deus. Que possamos cumprir também o que está lá em Filipenses 4:8. Tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é certo. Se há alguma virtude, disse o apóstolo Paulo no finalzinho do versículo 8, se há algum louvor, nisso pensai. E o que a gente tem visto hoje, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, para você não se escandalizar e dizer, ele está me chamando de amigo, porque nós temos essas picuinhas. Nós vemos hoje o seguinte,
que o evangelho, que deveria ser a preparação para a união da igreja espiritual de Cristo, se tornou, na verdade, verdadeiros clãs. Sabe o que é clã? Clã é aquilo que acontecia na Escócia, nos países medievais no passado. Família tal se reunia aqui, família tal se reunia aqui, outro grupo aqui, e cada um defendia a sua tese. Infelizmente, hoje a gente vê isso nas igrejas. Tem irmão que não sauda você porque você não é de tal igreja. Tem irmão que diz que você não pode participar da ceia porque você não dá o dízimo, né? Quando nós sabemos que a Bíblia nos diz que a ceia é do Senhor. Eu quero que algum desses religiosos aí, que se dizem doutores e entendidos na lei, entendidos na palavra de Deus, mostre para mim que você não pode participar da ceia se você não der o dízimo. Tá? Desculpe eu estar sendo enérgico, mas é a minha maneira de expressar, porque hoje a gente está perdendo tanto tempo, ao invés de se pregar a palavra, estamos pregando doutrinas errôneas, doutrinas de homens, dogmas, porque a minha igreja se faz assim, a minha igreja se faz assado, e esquecemos da doutrina maior, que é amar o nosso semelhante. O próprio apóstolo Paulo diz o seguinte: quem ama, cumpre a lei. Não é você guardar ou deixar de guardar um determinado dia da semana, que isso aí é um estudo que eu quero amanhã ou depois, mais um pouco para frente, passar para vocês. Eu sei que vai causar escândalos a muitos, tá? Mas voltando agora aqui ao esquadro da Bíblia. O esquadro, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 11, a Bíblia nos diz assim mesmo, enfaticamente, através do apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele deixou bem claro para os nossos dias, que aquele que fale segundo a palavra de Deus, segundo a medida do conhecimento que Deus dá a cada um. Então eu quero dizer uma coisa para você que está brincando de ser pastor, que está com o rebanho de Deus aí sobre a sua direção. Toma cuidado, meu amigo. Porque o que você plantar, a ovelha que você deixar se desviar, Deus vai cobrar das suas mãos. Tá bom? Então pronto. Você quer ter vitória? Você quer andar na presença de Deus? Você quer livramento? Você quer escapar da condenação eterna? Você quer escapar do tormento do diabo? Epa, eu sou lavado, eu sou remido. Você é um lavado remido. Eu conheço muitos que são lavados e remidos no sangue de Jesus e não conhecem o seu direito. Você entendeu o que eu estou lhe dizendo? Eu estou dizendo que você seja uma pessoa tipo um endemoniado, não. Mas uma pessoa que não conhece o seu direito. Você conhece que você é templo do Espírito Santo? Conhece. Você conhece que um dia você aceitou Jesus? Conhece. Você conhece que junto com a aceitação de Jesus Cristo veio a libertação? Conhece. Mas você também conhece que junto com a libertação vem a responsabilidade? Se você pega lá no Velho Testamento, se não me falha a memória, 27, 8 ou 18, não me falha a memória, mas é o livro de Deuteronômio. Você vai pegar, você vai ver o seguinte: que maldito todo aquele que fizer o cego errar o caminho. A maior responsabilidade que nós temos como cristãos, e isso a Bíblia nos ensina, é que nós não podemos ficar calados. Nós temos que anunciar que o Deus que nos libertou tem poder para libertar o seu semelhante, meu amigo, minha amiga. Tá? Já no Novo Testamento, talvez você fique contestando, mas ele está pegando uma coisa lá do Velho Testamento, eu vou pegar no Novo Testamento, capítulo 4, versículo 17, da Epístola do Apóstolo Tiago. Ele diz o seguinte, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então não adianta você aceitar Jesus se você não deixar que o amor de Deus se manifeste na sua vida. Porque Deus não força ninguém. Por isso que ele fala lá em Apocalipse, capítulo 13, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou cear com eles. Quer dizer, total comunhão, total cooperação, total aceitação diante de Deus. Eu volto a dizer, aquele que fala deve falar segundo a palavra de Deus. O que eu acho, o que você acha ou deixou de achar, isso pouco importa diante do reino espiritual, meu amigo. Ou você fala com o conceito da Bíblia, para de encher linguiça e começa a falar sobre o poder de Deus, sobre o amor de Deus para os nossos dias. Apesar de que tem gente que ainda diz aí que o que Deus fazia no passado não faz nos dias de hoje. Essas pessoas estão verdadeiramente enganadas pelo ceticismo. Estão sendo enganadas, como diz lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Estão enganadas pelo Deus deste século.
que cega o entendimento das pessoas, porque a Bíblia me afirma categoricamente que o mesmo Deus que operou no passado, como diz lá em Malaquias no capítulo 3, ele opera nos dias de hoje, aleluia. O mesmo Deus que fez o milagre no passado faz o milagre no dia de hoje. Depende de quem? Do pastor que está lá na frente? É evidente que não, depende unicamente de nós, servos, acreditarmos na promessa de Deus, amém? Então, muito obrigado pela sua atenção, eu me excedi, me perdoe, mas que você possa, quando estiver vendo essa mensagem, que você possa parar e meditar e perguntar se você está andando de acordo com a vontade de Deus, se você está usando o esquadro chamado Bíblia para que a sua vida seja uma vida de vitória, porque se você estiver alicerçado na rocha que é Jesus, como diz lá no capítulo 7 de Mateus, olha, pode vir a tempestade, pode vir a luta, Deus não está dizendo com isso que ela não vai vir, mas pode vir. É como ele fez com os servos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ah, meu Deus, eu estou me alongando, me perdoe. É como ele fez com os seus servos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Lá no Velho Testamento, o livro do profeta Daniel, capítulo 3. Ele não livrou nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abidnego da fornalha de fogo ardente. Ou seja, de ser jogado na fornalha. Ele livrou do efeito da fornalha de fogo ardente. Aleluia! É isso que você, como servo de Deus, tem que entender. Se você estiver alicerçado na rocha que é Jesus, estiver seguindo a vontade de Deus, o poder de Deus vai se manifestar na sua vida, porque ainda hoje, como diz Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Me perdoe por ter me excedido. Irmão, que Deus te abençoe e continue aplicando essa palavra no seu coração e que transforme a sua vida. Muito obrigado pela sua atenção. Um beijo, fica na paz em nome de Jesus. Amém.